Corinthians, com o empate, jogando em casa, 1-1, ganhou o troféu Gilmar dos Santos Neves. Uma justíssima homenagem ao histórico goleiro, bicampeão do mundo com a seleção brasileira, jogou no Corinthians, jogou no Santos. E vamos às imagens, então, do clássico Corinthians e Santos. Grande encontro da pré-temporada. Amigos, o que vocês acharam do jogo? Pontos positivos, pontos negativos? Fiquem à vontade. Por exemplo, olha o Gustavo aí, ó. Voltou cheio de confiança lá do Fortaleza. Já fez o primeiro gol dele com a camisa. Ponto positivo. Esse é um ponto positivo. Vamos falar do Corinthians rapidinho? Esse é um ponto positivo. O André Luiz jogou muito bem, caindo pela ala. Os dois volantes, não sei se essa vai ser a dupla de volantes do Corinthians, porque o Ralf, quando tiver magrelo e bem fisicamente, não, ele é melhor do que todos os... Chudo, o Ralf? Não, porque ele voltou de um outro futebol, né? Ele voltou diferente. Quem falou que o Sornosa e o Jadson não poderiam jogar juntos, hoje jogaram. Só que o Sornosa tem que estar um pouquinho mais ligado também. Gostei daquele cruzamento ali pro Gustavo. Foi do André. André Luiz. Foi do André, Jogou bem, né? Jogou bem. E se o Love vier, a gente vai falar já sobre isso, poxa, aí o Corinthians fica com Gustavo, Bocelli. O Gustavo já meteu agora a pressão em cima do Bocelli. É uma opção. Que agora o Bocelli vai ter que chegar e apresentar mais do que o Gustavo apresentou. É início ainda, tem muita coisa, mas achei que foi legal. É claro que entrosamento você só vai ganhar com o tempo. Mas o Sormani não curtiu muito não, né, Sormani? Não, eu achei que do ponto de vista do Corinthians, já que o Quesada está falando do Corinthians, o que me decepcionou foi a falta de ambição do Corinthians no jogo. Jogou feito um time pequeno, jogando dentro de casa. O tempo inteiro deixando o adversário com a bola, tomando a iniciativa do jogo. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Mas eu sei que é o estilo do Carille. É o estilo que o Corinthians vem adotando há algum tempo, com algumas exceções. O Corinthians de 2015, por exemplo, foi uma exceção. Era um time que jogava, tinha posse de bola, se impunha, mas é começo de temporada, como lembrou bem o PVC, é só um jogo, pouco tempo de treinamento, mas até o próprio Carille, antes de começar o jogo, ele falou, eu dei mais ênfase nesses dias à defesa, não deu tempo de trabalhar o ataque, ok, vamos esperar então. Mas eu acho que um time como o Corinthians, o porte do Corinthians jogando dentro de casa para 34 mil pessoas, não pode jogar desse jeito, deixando o adversário tomar conta do jogo do jeito que o Santos tomou. Só não perdeu o jogo, porque o Santos é aquilo que eu falei agora há pouco. Na minha opinião, falta ao Santos um articulador. Um cara para pensar o jogo, um cara para fazer alguma coisa diferente e, consequentemente, quebrar as linhas do adversário e criar o gol. Mas... Seria Pablo Pérez esse? Pode ser. Eu acho que é um nome interessante. Eu acho que cairia super bem ali. Porque o Jean Mota... Gente, o Jean Mota foi escalado porque não tem quem colocar. Verdade. Não tem quem colocar, Verdade. Né? Mas... Então... Pode entrar. Pode terminar. Basicamente era isso aí Você mesmo. falou de uma manchete ali, que eu acho que é uma manchete. 34 mil pessoas num jogo desse é impressionante. Espetacular. Demais, né? A força do futebol, né? Não, tem que fazer alguma coisa com né? isso. Tem que fazer alguma coisa com isso, porque está acontecendo um movimento de retorno tímido, mas está acontecendo um movimento de retorno. Tem que pegar esse negócio e fazer alguma coisa com pessoas que trabalham com público, com marketing. Tem que pegar isso e entender o que está acontecendo. Alguém vai dizer, antigamente sempre tinha 100 mil pessoas. Mas é aquilo que você fala, era nos clássicos, Nos clássicos. E não era Nem sempre tinha, nem né? sempre em todos. Mas assim, a questão é, nós estamos falando de 34 mil pessoas no estádio de 48 mil lugares, não no estádio de 200 mil. Não no estádio de 150 mil. E é o primeiro jogo da temporada. Mas isso é pro restante do ano. Ah, sim, sem dúvida. Eu gostei do Santos. O Corinthians jogou com duas linhas de quarto, o Jadson na frente dele. O Richard e o Ramiro, nenhum dos dois é um primeiro volante clássico. O Corinthians tem de fato isso que o Sormani falou, de esperar antes de sair para construir o jogo. Em 2017 foi assim na maior parte do tempo. Né? Quando é que o Corinthians passou a ter mais passe do que o adversário? No segundo turno. À medida que o Carille em 2017 foi transformando o time naquele... Terminou o ano como o time de maior número de passes do Campeonato Brasileiro. Mas o segundo turno foi quando teve 9 derrotas. Né? Porque o Corinthians forte era o do Paulista e o do primeiro turno do Brasileiro, que era quando entregava a bola para o adversário mais tempo e esperava e saía na certa e ganhava o jogo. Então o desafio do Carille está claro até para aquele ano, o desenrolar daquele ano, a mudança durante aquele ano, que ele quer um time que trabalha a bola. Mas dá trabalho montar um time assim, né? E ter segurança de ganhar os jogos. O Sampaoli, a gente vai ver a entrevista dele daqui a pouco, ele foi muito incisivo nisso.
Time grande, pra mim, tem a bola. É o que ele quer ter. Será que ele se convenceu hoje de que não precisa contratar goleiro? Não, acho que não. Porque o Vanderlei foi muito bem, Agora, como sempre. eu acho, quando você via a escalação, eu tinha certeza que ele ia jogar 4-1, 4-1. E o Alisson jogou de líbero, né? Assim, principalmente na saída de bola. Ele fez saída com 3, liberou os 2 laterais ao mesmo tempo. O Vitor Ferraz de um lado e o Ourinho do outro. E o Alisson vinha de zagueiro. A maior parte do tempo o Alisson de zagueiro. Olha essa defesa do Vanderlei. O que é isso? É espetacular. Espetacular. Não, eu acho, se o São Paulo não se convenceu, eu tô convencido. Tocou no pé dele, viu? Não. Quem fala que não é bom com o pé, Jogou ele tá com a sardinha também. Ah, boa, Guessada. Diga. Tá vendo, viu, Sampani? Não precisa de goleiro. pé. Não é goleiro. É definir prioridade. O Pérez foi bem na entrevista. É arranjar confusão onde não precisa. Você chega agora, você abraça o cara que é o cara mais... Se você fizer uma pesquisa, qual que é o jogador mais querido fora do seu time? Aí você olha pro Santos, é o Vanderlei. O Vanderlei tinha campanha até de torcedor de outro time para ele ir para a Copa do Mundo. Como é que você vai mexer com um jogador desse? Então, Quesada, mas o que aconteceu com o Vanderlei, o segundo semestre dele, no ano passado, foi ruim. Foi ruim. Ele não jogou bem. Ele frangou em algumas bolas e acho até que... Palmeiras e Santos, lembra? Lembro, o Palmeiras e Santos no Allianz, o jogo Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro, o segundo gol do Atlético foi uma falha dele também. Mas o time tem peso nessa análise, né? Também, concordo com você. Mas eu acho também que ele se deprimiu com o fato de ele alimentava uma pequena esperança de ter ido para a Copa do Mundo. Não foi. É normal, o ser humano reage às vezes assim. Nem todos, mas alguns reagem. Acho que foi o caso do Vanderlei. Discordo completamente do São Paulo quando ele fala que o Vanderlei não sabe jogar com os pés. Eu discordo dele. Discordo completamente dele. Ele é um dos goleiros que mais tocam na bola no futebol brasileiro. Isso começou com o Dorival Júnior. Antes do Dorival chegar, o Vanderlei de fato era um goleiro que a bola chegava para ele e quebrava, chutava. Bicão para frente. Com o Dorival, ele passou a trabalhar com os zagueiros. Um volante que vinha com os zagueiros, lançava o lateral, quebrava essa bola no Bruno Henrique. Então, é um cara que sabe jogar com os pés. Eu não sei de onde que ele tirou isso, eu acho que ele leu uma entrevista do nosso treinador de goleiros da seleção, Tafarel. Que o Tafarel disse isso. O Vanderlei não sabe jogar com os pés. Aí virou lei. Pô, pera um pouquinho, ninguém vai contestar isso? Eu tô contestando aqui. Que história é essa que o Vanderlei não sabe jogar com os pés? Isso é uma balela. Ele sabe jogar com os pés? Sim, senhor. Então eu fico preocupado com duas coisas. Primeiro, ele comprou o São Paulo e provavelmente a versão do Tafarel. Segundo, ele não deve ter visto o Santos jogar. Porque se ele viu 15 jogos do Santos no ano passado, ele viu que o Vanderlei sabe trabalhar com o pé. Não é ali o problema. O problema do Santos é outro. Aí ele pega os números da Liga Argentina, da Superliga, que a gente acompanha aqui nos canais Fox Sports, e o Campanha, que é o uruguaio, goleiro do Independiente, é o cara que tem a melhor efetividade em passes, né? Mas, gente, vamos ver o Campanha e o Vanderlei com todo o respeito, cara. O Campanha é um bom goleiro, mas ele não é melhor que o Vanderlei. Eu acho exatamente, os dois são do mesmo nível, então você não precisa gastar esse dinheiro. Vai trazer o Courtois? Ah, sim. E não tem dinheiro sobrando, né? Vai trazer o Courtois, então a gente, né, vai trazer o DG, vai trazer... Aí, Você quer ver outra coisa, Quesada? Você viu o que ele falou? Você viu que ele falou na entrevista? O PVC lembrou bem. Na minha concepção, disse o São Paulo, time grande tem que ter posse de bola o tempo inteiro. Tem que jogar pra Tem que jogar no campo do adversário. O tempo inteiro. Aí ele avaliza a contratação de um jogador que ele mesmo diz na entrevista coletiva que a maior característica dele é a velocidade. Então não estou entendendo mais nada. Soteldo? Se ele quer o tempo inteiro a posse de bola e ele vai jogar dentro do campo do adversário e o adversário fechado em linhas... Mas ele falou diferente do Soteldo. Ele falou que ele contratou um jogador... que ele acredita, eu não acredito no Soteldo. Ele falou, é um jogador que pode jogar nas 3 posições do ataque, pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda e pelo meio. Centroavante. O Soteldo tem 1,60 m e não vai jogar de centroavante, no Brasil é muito difícil jogar. Nós estamos falando de mudança de conceito. O Sampaoli vai tentar fazer uma mudança de paradigma. E se vai dar certo ou não, o Gareca no Palmeiras durou 13 jogos. Ele era uma porcaria de técnico. Ele classificou a seleção peruana para a Copa do Mundo depois de 38 anos. 38? 82 para 2018. Isso. 36 anos. 36 anos classificou o Peru para a Copa do Mundo. Então não é um técnico ruim. Não deu certo no Brasil.
Ele durou 13 jogos no Brasil. Só que deixou herança, né, PVC? Um monte de jogadores argentinos ruins, que foram ruins e que foram muito mal aproveitados posteriormente. Então, eu temo isso no Santos, sabe? Porque de repente ele vai trazer uma renca de estrangeiro, mas aí, o próximo técnico eu não vai acho usar que tem uma questão que é preliminar. Talvez ele não vai trazer ninguém se ele vai sair amanhã. Mas ele não vai sair, não tem reunião amanhã. Segundo o Pérez, não tem reunião amanhã. Mas de repente ele pode pegar o telefone e falar assim, escuta, companheiro, só para esclarecer, Martin Lieberman é um jornalista argentino do Nosso companheiro muito bem informado, que disse o seguinte, que ele tem uma informação de que o Sampaoli está muito bravo com a demora da direção de futebol em trazer reforços. Ele pediu 8 reforços para essa temporada. E essa informação de que amanhã teria uma reunião com o Pérez para definir essa situação, para definir o time e, dependendo do que ele ouvir, das promessas que não foram cumpridas, ele estaria entregando o cara. Agora o que você falou é verdade. O Pérez falou que não tem reunião marcada nenhuma. O Sampaoli não desmentiu estar incomodado com a falta de reforços. Mas não falou que ele está... ele não desmentiu, ao mesmo tempo ele falou. Nós vamos ver. Vamos fazer isso? Vamos. Então trazer o presidente José Carlos Pérez e também o Jorge Sampaoli, técnico do Santos. Eles falaram hoje após o empate Corinthians 1, Santos 1. Veja na última palavra. A partir do momento que o tempo vai passando, o Vanderlei vai provando. Ele é um dos melhores goleiros do Brasil e a nossa expectativa é que ele continue conosco. A situação é objetiva. Nós trouxemos ele para fazer uma mudança de cultura no clube. Obviamente, toda mudança traz, algumas complicações. Ele está superando, ele terá o tempo que ele precisar para fazer e nós não vamos desistir do nosso objetivo de mudar essa cultura. Ter um time mais aguerrido, um time mais lutador. E o time hoje foi mais lutador e mais aguerrido. Nós temos esperança que vários jogadores vão cada vez mais entrar no sistema de jogo do Sampaoli. Me desculpa, o cara que escreveu na Argentina é o cara que mais criticou ele durante a Copa, né? É um adversário cruel dele, então não levamos a sério. É jornalista que não se leva a sério falar uma coisa dessa, principalmente dizer que vai ter uma reunião segunda-feira. Essa reunião não existe, gente. Quem falou é irresponsável. É muito irresponsável. Então, fale comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sempre estou à disposição para dizer a verdade. Não vai ter reunião nenhuma. Eu tenho estado com o Sampaoli todos os dias. Estou tentando alguns reforços que ele precisa. Eu também entendo que precisa. Todo mundo aqui, se for olhar direitinho, o Santos precisa de reforços para ser campeão. Pelo que eu sei, ele deu uma entrevista agora e disse que não tem satisfação. Ele tem pressa. A pressa é porque ele precisa preparar o time e a pré-temporada está passando e ele precisa de alguns reforços. Entendeu? Não, mas não existe insatisfação nenhuma. Nunca expressou um parecer que ele estava insatisfeito. A promessa dos reforços, nós contratamos, conversamos, e eu mesmo entendi que tinha que reforçar a equipe e não tem número. Esse número aí não sei quem criou, é um número louco. Aí é do time inteiro, ninguém vem no time inteiro. Quais posições o Santos está buscando? Tem que falar com o Jorge Sampaoli. Não é prioridade no momento. Então eu posso garantir para você. O Sampaoli que pede ou o senhor que contrata? Exatamente. Não, mas não é prioridade, eu posso garantir. Presidente, a prioridade é volante, né? São algumas. O lateral esquerdo, que o Sudodô não ficar, nós já estamos trabalhando com o lateral esquerdo. Sí, es continua. Eso estoy insistiendo todo el tiempo para que el presidente y gente de la directiva nos den la posibilidad de que lo que para mí el equipo necesita. Después de este partido tendremos otro análisis de evaluación. Ya arranca el torneo paulista la semana próxima. Hay muy poco tiempo de trabajo y sería bueno que este buen desarrollo que tuvo el equipo hoy en crecimiento de lo que y en la diferencia que tiene el estilo de juego al que estaba anteriormente acostumbrado el santista o el jugador santista, genere modificaciones rápidas. Sería también bueno que tenga la posibilidad de que lleguen algunos futbolistas que también nos den calidad y jerarquía para tener un equipo todavía más competitivo aún. Soteldo lo conozco muy bien porque jugó en el último tiempo en mi querida U de Chile
y creo que es un jugador que nos puede aportar mucho vértigo, mucha velocidad a espacio. Puede ser un jugador que sorprenda con apariciones desde muy atrás. Puede jugar en las 3 posiciones de ataque, tanto en la derecha como en el centro como en la izquierda. Es un jugador que necesita mucho de libertad para poder producir todo lo que es el desnivel que provoca. Y bueno, ojalá que se acople muy bien a lo que nosotros estamos buscando, que es un equipo que todo el tiempo domina al otro. Nosotros los entrenadores nunca estamos satisfechos, nunca. Nosotros sabemos de que en esta profesión el tiempo de trabajo del entrenador es muy corto. 3, 4 partidos, 4 derrotas, se terminó el entrenador. Entonces tratamos de protegernos mucho en realidad. Y si yo no puedo estar a la altura del club, no puedo estar. Como tampoco pueden estar aquellos jugadores que no están a la altura del club. Entonces yo lo que siempre digo, que cuando vine acá, llegué a un equipo grande. Y porque siempre de Argentina o de España o de Chile, donde estuve, yo miraba a Santos como un equipo grande. No lo puedo mirar como un equipo chico. Entonces si yo no puedo establecer lo que yo siento para Santos, tengo que expresar lo que realmente veo. Entonces todas las charlas con el presidente, con la directiva, son para eso, todo el tiempo. Exigiéndole a los jugadores, al dirigente, al de prensa, que estamos en un equipo muy grande por su historia e hay que respetarlo. Olha, para mim, o que a Sara também acho que concorda comigo, tá claro que ele foi sincero ali e não escondeu a sua insatisfação. O Santos é muito grande pela sua história, o Santos tem que jogar como uma equipe grande e não como uma equipe pequena.